Oi, hoje estou aqui uma pessoa normal, depois de alguns dias praticamente incapacitada fisicamente, para fazer algumas reflexões de uma pessoa que está com chikungunya. Para quem não sabe, a chikungunya é uma doença transmitida pelo Aedes aegypti, pelo mesmo mosquito da dengue, e que tem alguns sintomas semelhantes, né? Febre, algumas dor no corpo, algumas pessoas têm sintomas assim gastrointestinais, vômito, e tal, e para mim, pelo menos o que foi mais relevante foi a questão da limitação de movimento por conta de dor e inflamação de articulação. Então, demorei um pouquinho para conseguir fazer o diagnóstico também, porque tive outros episódios na vida que me confundiram. Parecia que eu tinha machucado o tornozelo, essas coisas, numa caminhada. Tive um dia de febre, que eu achei que é porque tinha andado muito no sol, enfim. Mas muita dor e uma inflamação de articulação, assim, que impede determinados movimentos. E passou rápido para mim, foram só alguns dias, assim, estou me sentindo muito bem. Espero continuar, porque pode ter algumas recaídas, algumas sequelas, mas o fato é que uma pessoa com a minha personalidade junta dor com tempo disponível, porque não consegue fazer nada, fica pensando na vida, né? E aí vou trazer aqui algumas dessas minhas reflexões para dividir com quem tiver paciência aí. A primeira é que tamanho não é documento, né? Porque um mosquitinho derruba a gente, eh, de um dia para o outro, assim, literalmente de um dia para o outro. Num dia você está ótimo, no outro dia parece que um caminhão passou em cima de você e depois deu ré e passou de novo. Então, a gente tem coisas muito pequenas que têm um efeito muito avassalador na vida, né? A segunda, que para mim, assim, foi até um pouco cômica, eu tive vários momentos de rir bastante disso, mas foi o que me salvou. Eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de movimento, de atividade física, assim, pelo prazer de se movimentar, por descobrir eh, possibilidades de movimentos com o corpo. Acho que isso tem um pouco a ver com a dança, com o fato de eu gostar de atividade física, de sentir muita satisfação em fazer isso e de achar que a estética física é uma consequência, tipo um efeito colateral disso, nunca o foco, para mim, pelo menos, nunca é o foco disso. Eu sou uma pessoa que tem muita flexibilidade e muita mobilidade. E aí foi isso que me salvou para ficar minimamente independente nos dias que eu estava bem pior. Por quê? Porque, por exemplo, eu não conseguia fazer uma caminhada normal, uma andar, né, andar pela casa, assim, tipo, sair da cama e ir ao banheiro não dava normal, porque a perna não conseguia fazer a marcha. E aí, assim, eu andei várias vezes, que nem caranguejo, de lado, andei de costas, então tinha que ficar criando meios alternativos, maneiras alternativas de me movimentar, para deitar na cama. Várias vezes eu fiz tipo um meio rolamento, metade assim de um rolamento, porque o pulso não dava para apoiar, os dedos estavam ferrados, joelho estava ferrado, tornozelo também, dedão do pé também, quadril também. Então, o que estava sobrando mais ou menos era o ombro, e aí dava para fazer uma cambalhotinha em cima do ombro para conseguir abaixar até a cama. E na hora de levantar, muitas vezes o que me ajudava a levantar era fazer um cócoras primeiro. Então isso ficou meio que tipo uma piada aqui na minha casa uns dias, mas eu consegui levantar e abaixar e pegar tudo que eu precisava várias vezes, sem ficar o tempo todo dependendo de alguém, né? Então, assim, para mim fica a lição que é: cuida do seu corpo, enquanto você está com saúde, porque inclusive na falta da saúde isso vai ser positivo, né? E aí começam agora as reflexões mais sérias, né? A primeira delas é a seguinte, que a gente precisa exercitar a empatia e assim a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa quando a gente não tem a menor noção da realidade da outra pessoa. Então, assim, eu sou uma pessoa que não sabe o que é ter dor. Eu não tenho dor. Habitualmente, eu, sim,
Não me lembro a última vez que eu tinha tomado um remédio para dor. Quando eu tomo alguma coisa para dor, assim, é um dia na vida. Nossa, hoje estou de TPM, estou com uma dor de cabeça absurda, vou lá e tomo 20 gotas de dipirona, entendeu? E meu marido ri da minha cara, porque fala, cara, 20 gotas, 25 gotas de dipirona, para quem tem dor, não é nada. Então, eu não tenho uma história de dor na vida, assim, eu tenho uma tolerância bem grande a isso, e eu fiquei muito ruim. Então, quando eu vejo uma pessoa reclamando de dor, em geral, o padrão que eu tenho é esse, né? E aí, esses dias que eu estava realmente incapacitada, fiquei pensando em principalmente todas essas doenças autoimunes ou doenças crônicas em que a pessoa vive constantemente com dor e assim, pensando o quanto é preciso a gente sair do nosso lugar e da nossa posição para conseguir enxergar a dor do outro, né? Eu aqui na minha casa, por exemplo, muitas vezes eu escuto alguma reclamação das minhas filhas quando elas se queixam de alguma dor, por exemplo, e eu tendo, a minha tendência natural é dizer, não, calma, vai passar, tudo bem, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, né? Aquela coisa assim. Mas fiquei pensando no quanto é importante você ser solidário, né, com a dor do outro, mesmo que você não saiba o que a pessoa está sentindo. E ao mesmo tempo, do outro lado, o quanto é importante a gente não reduzir uma pessoa a uma dor, né? Porque a tendência que a gente tem também é de, quando a gente tem uma pessoa que tem algum tipo de limitação importante, seja por uma deficiência, seja por uma doença crônica, uma doença autoimune, ou algum problema qualquer que não seja, inclusive físico, assim, né, ou de saúde, a gente tende a olhar só para aquilo, né? A reduzir a pessoa àquilo, quando na verdade todas as outras partes dela continuam existindo, né? Todos os sentimentos, todos os pensamentos, todos os sonhos, todos os desejos, todas as alegrias e frustrações de uma vida sem nenhuma limitação. Então, assim, a gente conseguir também é, encaixar aquilo como parte da pessoa e não como a pessoa sendo um diabetes, a pessoa sendo uma fibromialgia, a pessoa tem aquela condição, né? A pessoa tem um pedaço dela que precisa de adaptação por conta disso. E também, assim, a ideia de que a gente nunca pode diminuir a pessoa por conta de alguma condição, subestimando a capacidade dela. Então, quando eu fiquei ali criando maneiras alternativas de me locomover, eu fiquei pensando nisso. Às vezes a gente olha para uma pessoa que está com um problema e a gente fica assim penalizado por pela pessoa, fica assim com pena dela ou querendo ajudar, querendo resolver, quando na verdade, ao fazer isso, a gente subestima a capacidade dela, porque a pessoa pode ter uma força que você não tem, pode ter uma capacidade que você não tem, pode criar alternativas que você nem imaginou, porque para você não foi dado esse desafio. Então, assim, olhar para a pessoa com limitações, como alguém muito grande, muito capaz e que não precisa ser ajudado, muitas vezes também é um desafio. E aí, olhando para um aspecto menos literal, né, como a vida também coloca a gente em circunstâncias e tira as nossas convicções do lugar, né? Então, a gente costuma ter momentos da vida, e eu estava num momento da vida em que você acha que você não tem tempo, você está apressado, né? Então, eu, assim, voltando de férias, as crianças voltando para a escola, um monte de acontecimentos que ficam meio devagar, assim, até acabar o final de ano, começo de ano, tal, e tentando colocar a vida em dia, correndo atrás disso. E de repente a vida diz para você, então, deixa eu te contar um negócio. Você não manda nada aqui. O seu controle é desse tamaninho aqui. Tem coisas que estão além de você e que vou te contar um segredo. Vai dar tudo certo, entendeu? Você vai parar, vai vai ter que desacelerar, vai ter que pensar em coisas que às vezes você está adiando, porque sim, porque é assim que vai ser. E isso eu acho muito importante.
a gente pensar, da gente se colocar no nosso lugar de insignificância, às vezes, para a gente entender que nada é tão assim grande, é tão importante que não possa ser tirado, nada é tão relevante que não possa ser mudado, e principalmente que para tudo tem um jeito, né? Eu tô longe de ter vivido uma situação grave, né? Tanto que 3 dias depois aqui, sei lá, tô bem, tô retomando minhas atividades, mas acho que ficam aí essas reflexões para os nossos, que podem ser assim estendidas para os nossos momentos de dificuldades, de mudanças de plano e principalmente os momentos das pausas necessárias da vida. E para mim fica a principal lição de ser mais assim cuidadosa, mais atenta à dor física mesmo do outro. Eu sou uma pessoa muito ligada à dor emocional do outro, mas eu costumo ser meio assim seca com relação à dor física, então esse cuidado com a dor física e também a ideia de pensar que todo mundo consegue criar sozinho caminhos alternativos e que a maior parte das vezes ninguém depende de ninguém, todo mundo é capaz de resolver os seus BOs, sejam eles quais forem, só com as capacidades que tem. Até a próxima.